Trazemos agora o Thomas Smith com o tema A Geração de Riqueza e Bem-Estar para o Mundo através dos Negócios. Pai da Gabriela e marido da Aninha, o entusiasta do capitalismo consciente, é fundador do movimento Capitalismo Consciente no Brasil e no Peru, CEO da maior rede de consultores de capitalismo consciente no mundo, com presença em 16 países e 750 profissionais certificados. Coautor do livro Capitalismo Consciente, Guia Prático, publicado por Harvard, e podcast Capitalista Consciente. Thomas é um ex-produtor rural, engenheiro pela Universidade de São Paulo, com MBA executivo em finanças pela Business School São Paulo, certificado em agricultura ecológica pelo Instituto Latino-Americano de Ciências e Agronegócio em Harvard. Executivo internacional com experiência em 20 países, empreendedor em série de negócios conscientes, com 12 prêmios de empreendedorismo e inovação. Tem 4 patentes depositadas, autor de 21 livros. Vários são best-sellers na Amazon e um publicado em Harvard. Palestrante internacional com participação no TEDx, com mais de 350 mil visualizações. Chamamos para esse palco Thomas Smith. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. O mais legal de falar depois da Guayaqui é que tudo que eu vou falar eles já falaram. Na verdade, eles fazem, né? O grande prazer de conversar, de apresentar, eu tive a honra de estar com Alex no palco de um evento no Rio de Janeiro que chama Sustainable Brands, acho que 8, 7 anos atrás, e conhecer essa história. Então, o que a gente vai ver, o que eu explico como teoria, que é um conceito inconsciente, eles praticam de forma consciente. E eu descobri isso quando eu comecei a empreender, e eu percebi, quanto mais consciente a gente está dessa filosofia, mais forte melhores são os resultados que a gente tem. Então, eu dou boas-vindas para vocês que são empreendedores, heróis, que não são reconhecidos como heróis, mas esse é um dos grandes heróis do século XXI, o empreendedor. O empreendedorismo é a única coisa que sustentavelmente tira as pessoas da pobreza. Assistencialismo mascara, vicia. A gente tem que criar um assistencialismo com transição para empreender. Então, de novo, bom, além de tudo que a gente ouviu aqui da Guayaquil, o negócio de vocês é um dos poucos no mundo que automaticamente tem uma qualidade de regeneração. Todos os negócios no mundo estão desesperados para zerar o carbono, zerar a pegada negativa. E o mate tem o potencial de regenerar. A gente está um passo adiante. A gente tem que usar isso. Tá certo? Então, já falamos um monte dos livros que foram publicados. Vou dar um salto nisso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês se sentem em relação ao capitalismo? Agora eu queria pedir para todo mundo tirar o celular. Falar, nossa, celular, vamos tirar o celular e responder aqui. Que palavra define o capitalismo para você? Lê esse QR Code, se você não conseguir, aqui embaixo tem o acesso, e cada um que responder vai aparecer ali. Pega uma palavra que define o capitalismo para você. Vamos ver se eu consigo ler também. Tem que avançar aqui para frente. Aí entrou. E aí cada um que responder vai começar a aparecer. Aí você dá uma atualizada na página. Conseguiram acessar? Eu escrevi um livro sobre QR Code em 2014 e a gente não conseguia ler QR Code. Hoje, todo celular lê QR Code, né? Potencial, progresso, competição, contraditório, negócios. Que legal, já tem bastante resposta aí. Quanto mais se repete uma palavra, maior ela fica dentro dessa nuvem de palavras. Tá certo? Vamos ver mais uma vez aqui. Atualizar. Que legal. Bom, liberdade, prosperidade, tem umas palavras boas aqui. Ou seja, quando a gente fala com o empreendedor, a gente percebe que o capitalismo tem um lado positivo, tem um lado de potencial, né?
de crescimento, de melhora. Vamos ver se tem mais algumas respostas. Crescimento é a mais forte aqui. Que legal. Obrigado por participar. A gente vai ter mais perguntas para vocês, então fica aí ligado com o celular para a gente começar a interagir um pouco. O que acontece? Muita gente vê o capitalismo de uma forma negativa. Por quê? Porque a gente tem usado os recursos no mundo e descartado. A gente faz um churrasco, a gente compra carvão. Acabou o churrasco, sobra cinza. A gente descarta o que sobra deste recurso chamado carvão. Tem empresa que descarta, inclusive, um tal de recurso humano quando ele não serve mais. Já pensou nisso? Que coisa mais horrível você descartar uma pessoa porque ela não atende mais a função que ela foi contratada e você achar que não existe nenhuma outra possibilidade com isso? Essa forma de agir, de descartar os recursos quando eles não servem mais, tem causado um problema muito grande. Tem causado um problema, essa é uma pesquisa da Gallup, que fala que a confiança das pessoas nas grandes empresas está no nível mais baixo da história dos negócios. Só 27% em média no mundo confia nos negócios. Os negócios só estão melhores que o Congresso. Só melhor que o Congresso. O resto, que triste, né? A outra pesquisa que a Gallup faz, ela olha dentro das organizações e percebeu que só 70%, imagina 70% dos colaboradores, funcionários, estão desengajados ou ativamente desengajados. O que significa isso? O cara joga contra. Só 30% em média veste a camisa e joga a favor. É a mesma coisa que você, num time de futebol, o cara da defesa passa a bola para o atacante fazer gol contra. Por que isso está acontecendo? Porque no fundo, mais uma coisa, porque as pessoas não veem sentido no trabalho. E elas vão fazer o quê? Vão trabalhar de graça. Pô, mas vai trabalhar de graça? Por que não trabalha bem aqui? Porque não faz sentido o trabalho. A gente não está explicando por que a gente faz o que faz. Então as pessoas vão fazer trabalho voluntário. São 140 milhões de voluntários no mundo hoje. Se juntar todo mundo num país, dá o 9º país mais populoso do mundo. 140 milhões de pessoas trabalham de graça, porque o trabalho não faz sentido. Olha que coisa dramática. Isso tudo acontece porque tem alguma coisa errada na forma que grande parte das empresas trabalham no capitalismo. Elas jogam um jogo chamado banco imobiliário. Alguém já jogou esse jogo? Isso é coisa de criança, né? Mas a gente, como criança, a gente aprende, porque lá na página 7 do livro de regras, está escrito o seguinte: o objetivo do banco imobiliário é conquistar a maior fortuna do jogo, levando os outros à falência. A gente ensina a criança a falir o outro. De repente a gente começa a perceber que no mundo dos negócios está acontecendo isso. O que acontece? Como é que essa falência acontece? Quando uma empresa grande, Ambev tem acesso a um crédito muito bom, não tem? Tem muito dinheiro. Ela faz os fornecedores pequenos receberem em 180 dias. Qual a chance de um fornecedor pequeno conseguir um crédito igual ao melhor da Ambev? Zero. Isso é falência financeira. Como é que a gente trata os nossos fornecedores? Como é que os nossos clientes nos tratam? Outra falência. Quando uma organização não conversa com seus colaboradores, a gente entrou em pandemia, teve empresa que não falou nada, começou a demitir. Como é que a turma fica? Que não foi demitida? Entra em falência emocional. O cara não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, aqui acho que é como todo mundo mais consciente, quando teve aquele negócio do Black Friday, sabe aquela coisa Black Friday? Que você compra uma camisa e leva 5. Aqui ninguém faz isso, né? As empresas fazem a gente comprar coisas que a gente não precisa, ou que elas precisam desovar. Isso é uma falência moral. Falência moral. Olha quanta falência que os negócios podem criar. Então essa ideia de falência, a gente tem que tomar muito cuidado para perguntar se a gente não está levando alguma coisa ao nosso redor à falência.
Quantas empresas estão levando o meio ambiente à falência? Olha quanta coisa, quanta falência a gente pode criar, porque a gente está jogando um joguinho infantil. Está na hora de assumir a nossa responsabilidade de adulto e mudar o jogo. Isso tudo porque na década de 60, esse cara que chama Milton Friedman, ganhou o Prêmio Nobel da Economia, disse que o único objetivo, o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Aí você fala, é isso que as pessoas estão fazendo, estão seguindo uma coisa absurda. Agora, não está errado, está incompleto. Porque naquela época as pessoas tinham uma consciência, tinham um conhecimento, tinham uma ideia. E quando você aprende um pouquinho, você expande a consciência e você percebe, não está certo. Por que não está errado, só está incompleto? Porque a empresa, a organização que não gera lucro, põe risco no pagamento de salário, risco no pagamento de fornecedor, risco no pagamento de imposto, risco em todo o negócio. Então, a gente tem que atualizar isso, porque hoje a gente é mais consciente. Da mesma forma que a gente vê o exemplo da Guayaqui, falar, como é que a gente regenera, como é que a gente usa o que a gente sabe para ir melhorando? Hoje a gente sabe que tem rios aéreos que trazem a chuva para o sul. A gente está vendo que não está chovendo aqui. Como é que a gente pode trabalhar para melhorar isso? Como é que melhora isso? O único objetivo de um negócio é gerar valor para a sociedade, para todos os envolvidos. O valor para o funcionário é um, o valor para o fornecedor é outro, o valor para o acionista pode ser lucro, talvez ele queira outras coisas. O valor para o consumidor é um. Então a gente tem que perceber que o objetivo da empresa é gerar valor para todo mundo que está envolvido. Se alguém começa a perder, ali a gente começa a perder. O que aconteceu com a mudança climática? Não vamos nem falar de aquecimento, esfriamento, vamos falar de mudança climática. A gente começou a perder, porque o meio ambiente perdeu. A gente está perdendo. E às vezes a gente não percebe isso, o agricultor percebe. Quando dá um furacão cada vez mais frequente, um tornado cada vez mais frequente, o cara da companhia elétrica percebe, porque arrebenta um monte de fios. Ele fala, nossa, a gente tem que recuperar a fiação elétrica com mais frequência do que 20 anos atrás, porque está passando mais tornado, mais furacão. Tem gente que consegue medir o impacto disso, e tem gente que ainda não mediu, mas está chegando. Então a gente precisa começar a atualizar as nossas formas de pensar, e para isso eu gosto de trazer um exercício que, acho que a Guayaqui tem isso muito legal, que é ficção científica. A gente imagina o futuro da tecnologia, a gente faz filme do futuro, não é? A gente faz um monte de coisa, imaginando como seria o futuro. Quando eu era criança pequena, já deu para perceber a minha idade, né? Esse era o desenho animado que passava. Telemedicina, teletrabalho, uns maquininha para limpar a casa, maquininha para fazer comida. Década de 60, 70 tocava isso. A gente teve na pandemia telemedicina, muito forte, teletrabalho para todo mundo. Olha que coisa, a gente criou, fez uma ficção científica, criou um mundo e a gente fez o mundo acontecer. Hoje o nosso celular tem mais poder de processamento, é um computador melhor do que o foguete que levou o primeiro homem à Lua. Dá para imaginar isso? O cara não tinha um computador desse dentro do foguete e foi até a Lua. Olha, o cara é louco, né? A gente não sai de casa sem isso. O cara foi para a Lua sem isso. Então, qual é o convite? A Guayaqui criou uma ficção ambiental. Assim vai ser o mundo e a gente vai trazer o nosso negócio para criar este mundo. Mas a gente tem que pensar na ficção social. O que significa isso? Tem alguma empresa, alguma associação que tenha no estatuto de formação da organização, do negócio da empresa, razão financeira? Não, está escrito qual é a razão social da sua organização. Então vamos usar isso, a razão social, porque a gente quer criar uma ficção social, um mundo que vai ser diferente, um mundo que vai ser melhor, e a gente tem o poder, através do nosso negócio, de criar esta ficção social, esta ficção ambiental, essa ficção
começar a desenhar, começar a imaginar que mundo que a gente quer. E onde a gente vê que o nosso propósito não está sendo expresso, a gente fala, puxa, como é que eu consigo cutucar esse pedaço aqui? Como é que eu consigo avançar o meu propósito? Tudo isso aqui, para quê? Para a gente perceber que a gente está num mundo de mudança. Que mudança é essa? Mudança de modelo mental. Mudança da escassez, falta, então eu vou segurar para mim, para o mundo abundante, onde a gente tem que olhar o mundo como possibilidade, não como um limitante. Então, quando a gente olha para o lado, se alguém está olhando para o lado e vendo um concorrente, você está no mundo da escassez. Quanta gente consome mate no mundo? Dos 7, 8 bilhões de habitantes. Não é? A gente tem que olhar para o outro lado, pensar na abundância. E como é que funciona isso? Vamos olhar um pouco, vamos falar de negócio, né? Como é que eram os negócios no século XIX? Século XIX tem uma turma que, sobrenome muito conhecido, Carnegie, Rockefeller. Você vai para os Estados Unidos, eles falam, nossa, esses caras são filântropos. São filântropos por quê? Filântropos por quê? No século XIX, eles acumularam tanto dinheiro que 20 gerações depois não precisaram trabalhar, só ficaram devolvendo dinheiro e vivendo bem. A fortuna deles, atualizada ao dia de hoje, é 3 vezes maior do que do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. 3 vezes maior. Fala em desigualdade social. Esses caras contratavam um exército para matar funcionário em greve. Vamos lá, século passado, a gente já começa a ver uma mudança. Esses 2 caras aqui, Bill Gates começou, ele falou, puxa, 30 bilhões, que absurdo. Eu, com 30 bilhões, eu estou privando a sociedade de prosperar. 30 bilhões com uma pessoa é progresso, uma pessoa saiu na frente e chegou. Prosperidade é quando todo mundo vai junto. Ele pegou, deu 1 bilhão para cada filho, só 1 bilhão, e pegou 27 e falou, preciso devolver, me manda projeto sustentável, projeto de regeneração, projeto de melhoria, a sua ficção social, a sua ficção ambiental que ele quer financiar. Convenceu o outro velhinho que não tem nem herdeiro, para falar, meu, põe o dinheiro aqui no fundo, vamos começar a devolver. Agora, pega os caras desse século, Guayaqui está aqui nisso, mas é o cara ali que criou o melhor carro elétrico do mundo e abriu a patente do carro elétrico. É como se alguém aqui, criasse o melhor mate do mundo e pegasse aquela semente e distribuísse para todo mundo. Mas é o melhor mate do mundo, você vai ganhar mais dinheiro. Mas a gente quer ganhar mais, ser ou ser melhor? É a diferença do jogo finito. Porque se eu ponho um número, eu chego, acabou o jogo. Se eu falo que eu quero jogar melhor, é diferente. Eu só vou ser melhor se vocês falarem que eu sou bom. Mas eu sou maior, porque eu tenho 1,88 m, provavelmente mais alto que muita gente. Então eu já posso dizer que eu sou um dos mais altos. Mas se eu sou um dos melhores, não sou eu que defino, é o outro. Olha a diferença. Olha o desafio que a gente tem. Eu não quero ser número 1 em quantidade, em tamanho. Isso é fácil, porque aí vale qualquer coisa para chegar naquele número. Para ser o melhor, não vale qualquer coisa, porque se eu faço qualquer coisa, eu perco a chance de ser melhor. Então, esta mudança está acelerando cada vez mais, cada vez menos tem espaço para o de trás, e cada vez mais só vai ter espaço para o cara da frente, o cara que acredita na abundância. A internet permitiu que a gente se conectasse. Hoje tem mais linha telefônica do que habitante no planeta. Hoje a gente tem mais acesso a conhecimento do que qualquer época da história da humanidade. A gente precisa saber fazer pergunta. Se a gente não sabe fazer pergunta, a resposta não vem boa. A gente tem o maior nível de educação da humanidade, da história da humanidade. Tem mais gente com mestrado, com doutorado, gente que sabe ler e escrever, do que qualquer época anterior. E quando a gente pensa, a gente está mais inteligente. As crianças hoje pegam um tablet, um celular, mexem de um jeito. Quando a gente olha, fala, como é que eles mexeram aqui? É agilidade. E se a gente parar para pensar, cada um na sua idade, pensa no seu pai ou na sua mãe.
com a idade que você tem hoje, nós hoje, 99% da população hoje, tem mais recurso, mais mobilidade, mais conhecimento, mais acesso, mais saúde, mais de tudo. Uma geração, quanto a mais a gente tem da geração anterior. É uma coisa incrível, impressionante. Eu lembro que quando minha filha tinha 7 anos, ela falou, pai, eu quero uma conta no Facebook. Eu não tinha conta no Facebook. E aí eu falei, o que eu respondo? Eu entrei no Facebook lá, 12 anos. Falei, não pode, só com 12 anos. Ela virou para mim, quantos anos você tinha quando teve a sua primeira conta no Facebook? Facebook começou esse século, ela nasceu esse século. As coisas estão mudando muito rápido. Então a gente tem que entender que essa mudança vem nas novas empresas, nas novas formas de agir, nas novas formas de atuar. Be My Eyes. Be My Eyes é um aplicativo de voluntariado, tem 400 mil voluntários para 40 mil deficientes visuais. O deficiente visual abre o aplicativo, pula 10 voluntários para ajudar. Então cada empresa dela, alguém já usou o Waze? A gente não sai de casa sem ele, né? É que nem o celular e liga o Waze, para não pegar trânsito. Está indo para Porto Alegre? Tem que abrir o Waze, porque o negócio vai estar ruim, né? Qual é o propósito? É desviar do trânsito junto. Eu estava no Equador, não funcionava o Waze. Aí eu perguntei, vocês não usam o Waze? Claro, se ninguém usa o Waze não te dá uma alternativa boa. Só funciona junto. Quem está trabalhando sozinho? A gente só vai melhorar trabalhando junto. Guayaquil falou disso. Então o que é isso? Isso é capitalismo do bem. No século passado, a academia começou a falar que o capitalismo precisa mudar. No começo desse século, começaram a aparecer um monte de ONGs falando, essa é uma nova forma de capitalismo. Capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, capitalismo economia circular, capitalismo do compartilhamento. A gente não pode mais, a gente já criou demais. Como é que a gente melhora a forma de criar e a forma de usar o que a gente criou? O que todos esses movimentos têm em comum são os seguintes, são 4 fundamentos. Propósito evolutivo. Quando a gente cria um negócio, a gente tem uma intenção. E essa intenção chama-se propósito. E a gente precisa ter clareza disso. Segundo, a gente escutou isso de novo, da Guayaquil também. Interdependência das partes envolvidas. Eu não consigo me dar bem sozinho. Se o meu ecossistema está falhando, se o meu negócio está cercado de pobreza, se o meu fornecedor não consegue pagar as contas, não vai funcionar. O mundo dos negócios é que nem a natureza, tudo está conectado. A gente fala de uma liderança de cuidar. O que a gente viu na Guayaquil? Vamos cuidar do produtor, vamos cuidar do ecossistema, vamos cuidar. É uma liderança muito diferente quando você cuida do seu colaborador, ele cuida do seu negócio. Quando você não cuida dele, você acha que ele vai cuidar do quê? Da vida dele. E o mais importante, cultura responsável. A gente é responsável pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos. Aí a gente cria uma organização consciente. Quando eu tive meu primeiro empreendimento, uma empresa de rastreamento de alimentos, eu não conhecia isso. Eu não conhecia esse modelo. Vira e mexe eu tinha uma decisão errada. Eu me sentia mal por causa dessa decisão e não entendia por quê. Depois que eu conheci isso, eu falei, eu sei onde eu errei, por que eu errei e como eu errei. O erro vinha do resultado de curto prazo. Eu falei, nossa, aqui a gente vai ganhar dinheiro mais rápido. O dinheiro, o resultado financeiro de curto prazo. Nosso propósito, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não faz para resolver um problema, deixar de lado e ir embora. A gente faz para viver a nossa vida quando a gente faz o que a gente ama. A segunda coisa que tirava do rumo é o ego. Nossa, vou aparecer bem na foto aqui. Quando você tem uma empresa de rastreamento, os seus clientes são o Toninho do feijão, a Márcia da alface, o José da cenoura, o Pedro do tomate, todo mundo pagando R$500, R$600 por mês. Aí você conversa com seus amigos, quem é seu cliente? Meu cliente é Gerdau, meu cliente é Walmart, meu cliente é só nome bacana, né? Aí você fica como? De repente a Votorantim chamou a gente e falou,
vocês não querem fazer um projeto aqui? Resultado de curto prazo financeiro, a fatura ia ser maior, e o ego, nossa, ter a Votorantim no nosso portfólio, aquilo ia ser fantástico, agora eu posso dizer que a gente é uma empresa grande, bacana, mas a gente já tinha 150 mil propriedades rastreadas no Brasil. 30% das frutas, legumes e verduras que eram vendidas nos supermercados das grandes capitais passavam pelo nosso sistema. Por que eu preciso de mais? Você vê a diferença? Eu estou precisando de mais. Eu não estou precisando ser melhor. Olha a diferença. Atenção ao jogo infinito. Melhor é um jogo infinito. Eu sempre posso ser hoje ou amanhã melhor do que eu fui ontem. Hoje melhor que eu fui ontem. Este é o jogo que a gente precisa jogar. Tá certo? Vamos lá, vamos falar de propósito. O que é esse tal de propósito? É fácil falar de propósito quando a gente fala de profissão, porque os primeiros sobrenomes eram os propósitos das pessoas, era o talento natural. O Smith, o Baker, o Shoemaker, era o sapateiro, o ferreiro, o padeiro, eram os primeiros sobrenomes que existiam. Então, propósito do professor. Qual é o propósito do professor aqui? Vamos dizer, ensinar. Não é ensinar? Não é mais. A gente viu que na pandemia, se o professor só ficasse ali tentando ensinar, a criança estava olhando para o céu, rolando embaixo da cama, estava fazendo outra coisa no quarto. O propósito do professor, minha filha, ela fala uma porcaria, que saco, eu vou para a escola para socializar, para pertencer. E aí quando eu vou aprender, eu entro no YouTube, tem um cara explicando aquilo melhor que ninguém, no meu idioma. Um cara da minha idade explicando para mim, na minha idade, no meu nível de consciência. Então, se a gente quiser falar uma coisa muito elegante, elaborada, para um cara que é produtor rural, o cara fala, você está louco, não estou entendendo nada. Quando a gente falava de rastreamento, como é que eu explico o rastreamento para o produtor? Eu falo, sabe quando cai um tomate no chão, um pisa no tomate, todo mundo que vem atrás escorrega. O cara falou, escorrega. E o que é pisar no tomate? Você aplicar defensivo demais, aplicar o defensivo errado. Porque quando chega na gôndola, alguém descobre, tomate está contaminado. Todo mundo para de comprar tomate uma semana, 2 semanas, e depois esquece. Mas aquela semana que ninguém comprou tomate, o seu tomate não esperou. Vou demorar um pouquinho mais para amadurecer. Ele amadureceu, apodreceu e você perdeu venda. Quando um pisa no tomate, todo mundo escorrega. Como é que a gente conversa com cada um? Então, o propósito do professor não é mais ensinar. É conectar o conhecimento com alguma coisa que faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, não me toca. Se não faz sentir, não faz sentido. Se eu não percebo o benefício daquilo lá, não me afeta. Vai passar batido, eu não vou nem lembrar. Tá certo? Então vamos lá. Primeira ideia de propósito é assim, é o talento encontrando a necessidade. Que era aquele cara no povoado 1800 que sabia trabalhar o aço, o ferro, era o ferreiro, e aí o talento dele, ser ferreiro, encontrou a necessidade na vila, o cara sabe fazer pão, encontrou que as pessoas querem trocar pão com alguma coisa. O que a gente faz quando a gente produz o que produz, que a gente faz melhor, e que as pessoas querem o que a gente quer? Agora, todo negócio hoje é um negócio de educação, sabia? Por que não tem mais gente tomando mate com todas as qualidades que o mate tem? Como é que a Guayaki sai daqui e convence o cara nos Estados Unidos a tomar mate? Ele está ensinando o cara o que é o mate. Quantas pessoas tem no Brasil que não tomam mate? Tem bastante gente, né? Será que o cara entende o benefício do mate? Não entende. Vocês estão ensinando alguém o benefício do mate? Não adianta explicar para o cara que já toma. Como é que a gente leva isso para o cara que não toma? Esse é o mundo da abundância. Como é que a gente se reúne para começar a trabalhar junto, ensinar aos outros o que é o mate? E aí o cara consegue experimentar o mate de um jeito, uma qualidade, da outra qualidade, da outra qualidade. O que o cara faz com café? Colômbia tem aquele rapazinho de chapeuzinho puxando a mula e todo mundo reconhece o cara. Colômbia é o melhor café do mundo. Não, Colômbia é o melhor marketing do café do mundo. Já pensou nisso?
Então, ali onde o talento e a necessidade se encontram, sai o propósito. Tá? Aí tem uma coisa mais elaborada. A gente está acostumado com missão e visão, missão e visão. A gente fala, não, nossa missão é isso. Eu lembro que quando a primeira vez que eu escrevi missão e visão, a gente passou 2 dias discutindo, depois a gente sorteou. Isso é missão, isso é visão. Porque a gente não chegava num acordo. Aí veio o Thomas falar, além de missão e visão, você tem que pôr um propósito. Falei, ferrou, né? Então, o que é isso? O Simon Sinek fala um negócio muito bacana. Missão, visão e propósito, o que é isso? Por quê? Por que uma empresa existe? Por que você faz o que você faz? Aí você tem um como você faz isso e logo o que você está entregando. Estamos entregando mate, como a gente faz isso? A gente pode fazer de várias maneiras. Por que a gente faz? Não está muito claro. Grande parte das empresas no mundo trabalham de fora para dentro. Elas produzem alguma coisa, têm um jeito de produzir, esquece por que elas estão fazendo. Agora, se a gente voltar no fundador, na origem, a gente sempre descobre esse porquê. As empresas de sucesso trabalham de dentro para fora. Por que eu estou aqui? Eu quero me juntar com você, porque eu acredito na mesma coisa. Quando a Guayaki promove o mate e vende, o cara que consome, ele não está matando a sede. Você acha que o cara está matando a sede? Ele está se comprometendo com uma coisa muito mais profunda, mais importante para ele. Ele está se sentindo conectado com uma causa. E reconhece como é feito, e aí fala, esse é o produto que eu quero consumir. Então, quando a gente fala desses 3 elementos, propósito é a nossa causa. Por que a gente existe? É muito claro isso. Missão é como a gente realiza essa nossa causa. E visão é o mundo que a gente quer criar a partir da nossa causa. Tá certo? Então, pensa nisso. Pensa no negócio de cada um de vocês. Como é que a gente põe isso para valer? Como é que a gente põe isso para funcionar? Tá certo? E aí vamos fazer uma pergunta. Como está o seu propósito? O propósito da sua empresa, da sua organização? E eu quero que vocês leiam esse QR Code e respondam, não sei, porque eu não sei o meu propósito, não tenho ainda. Não sei, não tenho o meu propósito escrito, então responde não tenho, ou já tenho porque está escrito, ou vivo o meu propósito todo dia, porque ele está escrito e a gente toma a decisão com base no propósito. Vamos ver como a gente está? É anônimo, então você pode responder o que você achar que, aonde você está, tá certo? E aí você vai atualizando a página, porque a página vai dar a resposta de todo mundo, para a gente ter uma ideia como a gente está. Que legal, já tem bastante gente, já tem propósito. Que bom. Que legal ver isso. Vivo, não sei. Viver o propósito é uma coisa muito bacana. Por quê? Cada dia que a gente aprende alguma coisa, a gente percebe que a gente pode melhorar a forma de expressar o propósito. O que vocês estão ouvindo aqui hoje, da Guayaki, de mim, da Lendari, dos outros, das conversas que a gente tem um com o outro, é uma oportunidade de aprender, expandir a consciência e ocupar esse espaço. Tá certo? Vamos falar mais um. Vou mostrar um propósito aqui que vai evoluindo. O Google, quando os caras criaram o Google, eram 2 malucos que estavam fazendo doutorado. E você, antigamente, fala, como é que eu encontro alguma coisa? Eu vou na biblioteca, pego aquelas caixinhas, aquelas gavetas, vou procurar uma fichinha, e a fichinha está lá em ordem alfabética, e a fichinha diz aonde está o livro. Na fileira tal, na prateleira tal, na altura tal, e você chega no livro. Mas e a internet? Ninguém sabia. Então eles começaram a fazer assim, vamos organizar a informação do mundo digital? Aí eles começaram organizando a informação do mundo digital e tentar vender o produto deles, o sistema deles. Ninguém queria comprar, porque o cara que tinha uma página na internet falou, não, a pessoa vem na minha página para descobrir, ler o meu conteúdo, não para ir para outro lugar. Não, mas se ele vem na sua página, lê o seu e quer mais alguma coisa, ele sempre vai voltar na sua página. Não interessa. Falei, tudo bem. Aí eles tiveram que criar a página do Google. A página do Google não começou no dia que eles criaram a empresa. Então eles fizeram, vamos organizar a informação do mundo e agora vamos fazer ela universalmente acessível para todo mundo. Tá certo? E aí continuaram a evoluir. Hoje, eles aumentaram o propósito deles,
fazer ela útil. Hoje, com a utilidade da informação, eles fazem um carro sem motorista e de um lugar para outro. Olha que legal. E se alguém já entrou numa página e está escrito "não sou um robozinho", e aparece 5 imagens, ou 6 ou 9 imagens, qual é uma árvore, você tem que clicar, é o nosso olho indexando a informação para eles. Até vi uma piada outro dia, que estava assim: o mineiro não vai conseguir passar dessa página. O que é um trem? Tinha 2 trens, e tinha um monte de outras coisas que... isso é um trem também. É um trem, aí mais outro trem. O cara fala, não vai passar nessa página. Isso você não pode perguntar para o mineiro. Essa pergunta não funciona para o mineiro. Mas é isso, é nós... O Google usa a gente para indexar o mundo de imagens, para que os carros reconheçam o que é uma árvore, o que é uma pessoa, o que é um semáforo, o que é uma ponte, o que é uma bicicleta, em diferentes posições. Olha que legal. E a gente faz isso de graça. Então, esse é um primeiro princípio, propósito evolutivo. Ele pode atualizar, a gente pode melhorar. Conforme a gente aprende, a gente entende que o nosso impacto aumenta e a gente pode melhorar essa expressão de propósito, tá certo? Vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é interdependência. Me deu arrepio quando o Alex falou de interdependência. Porque a gente falava de orientação para as partes interessadas, orientação para o stakeholder. Depois a gente evoluiu para integração. Hoje a gente fala de interdependência, porque na natureza tudo é interdependente e nos negócios também. Se essa aqui é a minha cadeia produtiva, aqui está a minha mata nativa, aqui estão os meus colaboradores, aqui estão os meus clientes, aqui estão os meus fornecedores. Vai romper aqui. Não, vamos mudar, vamos botar aqui está a mata onde eu... Vai romper no elo mais fraco. Vai romper no elo mais fraco. Qual é o nosso elo mais fraco? Vou dar um exemplo de uma rede de varejos orgânica nos Estados Unidos. Ele fala, eu tenho 5 principais grupos de interesse, ou stakeholders. Minha equipe, os meus fornecedores, os meus clientes, os meus investidores e a comunidade e o meio ambiente. Nesta ordem. Se a minha equipe está feliz, eles estão motivados, vão melhorar o atendimento, trazer inovação, fazer melhores parcerias com fornecedores, os fornecedores vão trazer mais qualidade, a gente vai vender melhor, o cliente vai estar mais satisfeito, vai ter mais venda, melhores lucros, o investidor vai estar motivado para fazer mais cidadania corporativa. Cidadania corporativa significa mais doação e voluntariado para dar mais atenção à comunidade. Logo, as pessoas do entorno começam a reconhecer, nossa, você trabalha ali, que legal. Agora, você tem que tomar cuidado aonde você faz o voluntariado de cidadania, porque se as pessoas não reconhecem, a equipe não é reconhecida. Como você comunica o seu impacto, se o seu cliente está distante do seu impacto? Então isso é muito importante, tá certo? E às vezes, quando eu fico num hotel que está escrito, economize uma toalha e plantamos uma árvore. Aí fico 3 noites, economizo 3 toalhas, quando eu faço check-out, cadê minhas árvores? Árvore? Que árvore? Você está louco? Não, está aqui no quarto, no cartãozinho de abrir a porta do quarto, na frente da toalha. Não, isso é coisa de comunicação, coisa do marketing. O que é isso? Nunca mais economizei toalha nesse hotel. É mentira ou é verdade? Que papo é esse? Entendeu? Então assim, o que a gente está fazendo? Qual é a nossa rede? Aí vamos fazer outra pergunta para vocês, mais um QR Code aqui. Quem é o meu maior concorrente? Não sei, não tenho. Põe o nome do seu concorrente, muitos ou nenhum. Quem é o seu maior concorrente? Essa pergunta está mais difícil, né? Olha que legal, tem uma resposta ótima. Eu mesmo. Obrigado pela honestidade. Muitos concorrentes. Tem muita gente com muitos concorrentes. Tem gente que não tem nenhum. Muito legal. Quantos concorrentes a gente tem? Concorrente é a mentalidade do século passado.
Quando a gente tem concorrente, a gente acha que o mercado é limitado. Eu preciso tirar do outro para vender mais. Eu esqueci que eu estou no negócio da educação. Não, mas eu vendo mate. Não, você está no negócio da educação. Você está tentando tirar o cara que compra outra marca. A hora que você baixa o preço para ganhar o cara, resultado de curto prazo. A hora que você baixa o preço para botar o seu produto num lugar que fala, agora meu produto está no Zafari. Ego. Tudo errado, decisão errada. Não vai resolver o seu problema. Nosso problema não está em ganhar mais espaço do concorrente. O concorrente está no mesmo lugar. Como é que a gente começa a trabalhar junto para valorizar o produto, que esse produto efetivamente alcance novos mercados? Um país inteiro, tudo bem, a Colômbia é pequeno, um país inteiro fala, vamos fazer uma campanha do café? E o café da Colômbia parece que é o mais famoso do mundo, não porque é o melhor, porque é o que melhor comunica, o que é o melhor que ensina. O que a gente ensinou o nosso consumidor? O que a gente ensinou o nosso produtor? O que a gente ensinou para a nossa equipe? O que a gente ensinou para o nosso cliente? Nada. Está errado. O nosso negócio é de educação. Agora, eu sair para ensinar sozinho, eu estou louco. Eu vou olhar para o lado, vamos junto. Vou olhar para o outro lado, vamos junto. Está na hora da gente juntar força e ir junto para ensinar. Porque se mais gente consome, se não for o meu de primeira, vai entrar o meu. Eu estou produzindo mate para quê? Para me aposentar amanhã? Ou porque eu amo o que eu faço? Porque eu acredito no que eu faço? Se você está no curto prazo, você está no negócio errado. Se você está no longo prazo, perceba que você não tem concorrente. Você tem gente que tem o mesmo problema que você. E o único jeito de passar é se juntar, é trabalhar junto. E uma coisa que é muito interessante é a coisa da pegada. Eu falei antes, o nosso negócio é o único negócio no mundo que tem a capacidade natural de ser regenerativo. As empresas começaram a falar, eu tenho que cumprir as regras, eu tenho que pagar imposto. Depois as empresas perceberam, falaram, não, além de pagar imposto, eu preciso ser eficiente. Então eu vou botar minha fábrica no lado de lá do estado, porque todos os meus clientes estão do lado de cá, e o ICMS interestadual é mais baixo, eu tenho que ser eficiente, dentro da regra do jogo. Depois o cara percebeu e falou, eu tenho que ser carbono neutro. E hoje as pessoas estão falando, eu tenho que ser regenerativo, porque se você não melhorar o planeta, não existe vida saudável no planeta doente. Não existe vida saudável no planeta doente. Então, o que é essa tal de externalidade? Amanhã, nossos carros vão ter o escapamento virado para dentro e a janela não abre. Agora, a externalidade da viagem é minha, eu vou respirar ela. Como é que isso afeta a sua decisão de comprar o próximo carro? A diesel não vai ser, concorda? A gasolina também não, porque vai dar muita dor de cabeça. A álcool, eu vou chegar doidão, me pego no bafômetro. Vai ser elétrico. Qual é a nossa externalidade hoje? A gente pode ser regenerativo. Olha o poder da nossa indústria, do nosso setor. Tá certo? Então, tá aqui, ó. A gente viu um monte de exemplo disso. E o mais interessante... Vou contar, dentro do nosso podcast, a gente tem uma entrevista com um cara que chama Luiz do Brownie. Algumas pessoas já ouviram essa marca, outras não. Luiz do Brownie tem um grupo de WhatsApp de todos os concorrentes. Por quê? São produtores pequenos, médios, e o que eles fazem? Eu não consigo comprar embalagem sozinha, eu não consigo acesso a algumas coisas sozinho. Então, quando eu descubro um preço bom, eu lanço no grupo, falo, moçada, tem um preço ótimo aqui, e todo mundo compra. Cadê a concorrência? A concorrência não está no seu insumo. A concorrência está... Como é que a gente se fortalece, os pequenos e médios, contra outras categorias industrializadas, com conservante, piores, tá certo? A pergunta é, como é que a gente pode colaborar? Aonde a gente pode colaborar? A Coca-Cola, a Pepsi e a Guaraná
colaboraram um dia. Antes do governo dizer que o refrigerante tinha que ter menos açúcar, eles se juntaram e falaram, vamos diminuir o açúcar? E diminuíram o açúcar. Não sei quem percebeu, quem gostava de açúcar percebeu e falou, está horrível esse refrigerante. Quem gostava do refrigerante por causa do açúcar não gosta mais. Tá certo? Porque eles mudaram de uma vez. Falamos aí, mais um, interdependência dos interessados, das partes envolvidas. Vamos mais um, vamos falar de cultura. Outro elemento que a Guayaqui destacou. O que é cultura? Cultura é o comportamento coletivo a favor da sua ideia. Como é que funciona isso? Vamos criar um negócio? Vamos. Eu vou começar a produzir mate. Eu nunca produzi mate. Os últimos 7 anos, eu vim com uma frequência tão grande para o Rio Grande do Sul, que eu faço parte da comunidade dos que tomam mate. Quando começou a pandemia, eu vi o mate sob ameaça, porque eu sentava numa reunião, antes da pandemia, primeira coisa que vinha era duas ou três cuias, e ia rodando. Hoje, por causa da pandemia, o que acontece? Ninguém mais traz cuia. Sabe o que as pessoas estão tomando? Cafezinho de cápsula. Surgiu um cara que é uma outra categoria que está afetando a gente, e a gente continua brigando um com o outro. Olha que louco! A gente perdeu um ritual coletivo, uma cultura, por causa da pandemia, e a gente não conseguiu. Se a gente se juntasse, a gente tinha pensado numa ideia de como voltar à cultura do mate, fortalecer a cultura no mate no momento de crise. Sozinho eu não tenho a resposta. 50 juntos, quantas ideias a gente tem? Pelo menos 10. Vamos dizer que os outros são tudo repetido. Mas quando alguém dá uma ideia, o outro pode construir em cima da ideia e a gente começa uma solução melhor, junto. Tá certo? Então, vou começar a produzir mate. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar no Google. Qual é a melhor região para produzir mate? Qual é a melhor estratégia de distribuição de mate? Qual é a melhor forma de apresentar o mate? O Google vai responder tudo para mim. Vai responder absolutamente tudo. E eu vou ser melhor que vocês? Provavelmente não. Porque eu esqueci das pessoas. As respostas são frias. Então, se eu vender esse pacotinho, essa embalagem, esse copinho descartável, o Google responde tudo. Porque não vai ter gente envolvida. É o comportamento coletivo a favor de alguma coisa. Isso é uma cultura responsável. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos, e a cultura responsável traz pertencimento. Tá certo? Vamos falar de pertencimento? Cultura é deixar uma tatuagem emocional na pessoa. Quem tem tatuagem aqui? Eu aposto que a tatuagem deve ser da marca do primeiro celular, ou do primeiro fast food que vocês comeram, alguma coisa assim, né? Ou o primeiro pneu que o seu pai comprou para o carro novo, ele tatuou em você, alguma coisa assim, não é? Claro que não. A gente não tatua um produto, a gente tatua uma ideia. O que é isso? Pô, esse cara tatuou um produto, aquele sorvetinho Ben & Jerry's, que é sistema B certificado, cuida do meio ambiente, cuida dos animais, cuida das pessoas. Porque isso não é um produto, isso é uma ideia. As pessoas vão começar a tatuar um mate, uma cuia, alguma coisa assim, quando elas perceberem que isso é um estilo de vida. Isso é uma forma de acreditar numa visão de mundo que é melhor do que a de hoje. Esse é o convite para vocês começarem a pensar coletivamente que visão que a gente está criando. Tá certo? E vou trazer o último ponto. Liderança, e a gente percebeu isso também na Guayaqui, liderança de cuidar do ecossistema, porque sem liderança, a única coisa que acontece é fricção, confusão e baixo desempenho. Isso é básico. Se você não tem um líder, não vai funcionar. E o líder não é mais aquele cara que está na frente comandando e controlando, mas é o cara que está no meio inspirando. A história da Guayaqui não inspira? Que parte da história de vocês inspira? A Guayaqui não continua ensinando? Você inspira para atrair e educa para manter o cara próximo de você, para o cara pertencer àquele espaço de desenvolvimento.
O que a gente está fazendo para educar o nosso ecossistema, educar as pessoas que estão ao nosso redor? E aí, uma coisa muito interessante é a gente abrir mão do progresso e buscar prosperidade. O que é o progresso? O progresso é aquele bandeirante que entrou pelo Brasil, saiu arrebentando tudo, chegou lá atrás, arrumou ouro, voltou rico. Progresso é para uma pessoa só, faz parte, a gente precisa da força, mas a gente precisa equilibrar o valor masculino e feminino na liderança. O que significa? A gente precisa ser competitivo, não com o meu vizinho. Por quê? O cara da Colômbia está tirando o nosso espaço. A gente precisa ser competitivo com o cara que está mais longe e colaborativo, cooperar com o cara que está mais perto. A gente precisa ser eficiente, mas ter participação. Que é difícil, eficiência, eu vou tomar decisão já, mas se eu tomo a decisão sozinho, ninguém vem comigo. Eu preciso olhar o indivíduo, a individualidade e o coletivo ao mesmo tempo. Eu preciso ter resultado financeiro, porque senão não fica de pé, mas criar valor para todos os envolvidos. Eu preciso olhar para o egocentrismo e para o ecocentrismo. O que significa isso? Você pega um avião, põe a máscara primeiro em você, depois ajuda alguém. A gente precisa ser sustentável economicamente ou criar um modelo que a sustentabilidade econômica caminhe junto com todas as outras sustentabilidades, os outros valores. Se você tiver dúvida que valores, quais são os outros valores que eu posso criar? Olha nos 17 ODSs. Mas ODS é coisa para empresa, para governo, empresa grande, governo. Não serve para mim. Serve até para a pessoa física. Mais tarde, hoje à tarde, a gente vai ter uma palestra da Suzane que ela vai falar outro tipo de ODS, ODS do indivíduo. Chama os Objetivos da Boa Vida. Cada ODS tem 5 sugestões de ações que cada pessoa física pode fazer para contribuir com aquele objetivo. E o mais importante que a gente está falando aqui é do ODS 0, é ter consciência da nossa responsabilidade. ODS 0 é a consciência. Enquanto a gente não tiver o ODS 0, o resto não serve. Funciona que nem o Carrefour, que fala que é certificado nas coisas mais bacanas e acontecem acidentes desagradáveis dentro das lojas. Tá certo? Então, cultura é isso. Esse movimento coletivo a favor de uma causa muito maior que a gente. Pessoas trabalhando quase o ano todo de graça, às vezes fica aqui do lado, longe. Quando passa na avenida é 10 minutos, porque a escola de samba demora 1h15, mas sozinho o cara leva 10 minutos, acabou. Mas ele viveu aquela jornada de pertencimento durante um ano e está pronto para a próxima. Isso é cultura. A gente trabalhar junto por uma causa coletiva. E consciência não tem linha de chegada. Eu estava falando do ODS 0. A gente aprendeu um pouquinho hoje, expandiu a nossa consciência. Se a gente não ocupar esse espaço, a gente não continua expandindo. O que a gente aprendeu, o que a gente escutou, como é que a gente implementa? Como é que a gente aplica? Então esse é um convite para vocês. Consciência não tem linha de chegada. A gente sobe, a gente enxerga mais. Sobe mais, enxerga mais longe. E vamos enxergando mais longe. Tá certo? E aí quando a gente fala dessa filosofia, é uma filosofia muito mais humana, onde os valores são valores de família. Compaixão, amor, afeto, alma, alegria, autenticidade. A gente não vê isso como um valor de uma organização. Empatia. Mas o que a gente percebe é que as empresas, nos nossos estudos, as empresas que praticam esses valores, elas têm um desempenho financeiro extraordinário. Então aqui a gente tem algumas empresas que praticam esses valores, empresas como Harley Davidson, que as pessoas se tatuam com isso, porque Harley Davidson não é uma moto, é uma ideia de liberdade. A gente tem uma empresa como Southwest Airlines, que nunca demitiu ninguém, em 30 anos de existência nunca teve um ano de prejuízo, nem na pandemia. A taxa de ocupação desses aviões é 3 vezes mais alta que a média dos Estados Unidos. E tudo isso mostra para a gente que o resultado financeiro dessas empresas, em 15 anos, por exemplo, esse é o resultado da Bolsa nos Estados Unidos, deu 160% em 15 anos. Tem um livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Durar, que no curto prazo o desempenho é bom, olha lá, bem mais alto que a média. No longo prazo, também é bom, deu 250. Mas as empresas humanizadas, as empresas que atuam nestes princípios, têm esse resultado.
até 10 vezes maior do que a média. O que significa isso? Criando valor não financeiro, você acumula energia para gerar valor financeiro. 2008, vocês lembram? Foi Copa, né? Ou foi Olimpíada? Ou foi eleição? Não, foi crise. Atrasou aqui, mas era crise. Essas empresas, elas geram valor social, emocional, moral, ambiental, tecnológico, de conhecimento. Quando o cliente pode, ele compra primeiro de você. Quando o fornecedor tem ideia, ele traz primeiro para você. Quando alguém tem que sair em sua defesa, vai defender primeiro você, porque você gera valores não financeiros. Você cuida. Por isso que essas empresas têm resultados extraordinários, principalmente depois das crises. Tá certo? Então, fica aqui um convite para vocês pensarem de uma forma mais profunda, por que eu existo? Entender que somos um ecossistema e como ecossistema somos mais fortes. Criar uma cultura a favor dessa causa, a favor do nosso ecossistema, mas para isso a gente tem que começar com a liderança de cuidar. A gente tem que inspirar para atrair o grupo, educar para manter o grupo. Nosso negócio é um negócio de educação. O produto é uma mera questão de circulação. Se a gente não está educando, nosso produto não avança. Tá certo? Fica aí meu link, minha conexão do LinkedIn, se alguém quiser conectar comigo. Se alguém quiser um pouco mais, esse livro é de graça no site cbactivator.cc. Traz um pouquinho, são 80 páginas de como você trabalhar um pouco esses 4 fundamentos. Esse livro a gente publicou 2 anos atrás, vendeu muito, nunca pensei que fosse vender tanto. E a ideia é que circule mais. Então, eu só posso fazer uma promoção por mês, então já fiz a promoção desse livro, agora ele voltou. O e-book o e-book na Amazon ali é barato, acho que custa R$5. Se vocês gostarem, deixem um depoimento na Amazon. A cada 10 depoimentos, a gente soma os 10 e sorteia um livro e autografa e manda pelo correio. Então, convido vocês para criar valores não financeiros. Criar valores que despertem mais pessoas a escutar este conteúdo. Muito obrigado.